Boa noite, pessoal. A gente está começando uma live aqui agora. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né, que tem tudo a ver com os pais, a educação dos filhos e principalmente sobre, né, o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje a gente vai falar sobre isso e a gente vai ter uma participação aqui especial. Já vai estar entrando aqui na live. Vai enviando aí, né, para um pai, para uma mãe que precisa, né, ouvir. Então nós vamos estar participando agora. A Ana Carolina entrar aqui agora. Boa Boa noite, noite. pastor. Tudo bem? Tudo jóia. Amém. Deus abençoe. Eu também. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Nossa, é um prazer, né? A gente tá aí participando dessa live. Tenho certeza que vai ser edificante para Sim, muitas pessoas e, né, para algumas pessoas que estão aí com esse, né, precisando de orientações sobre esse problema, né? Eu quero primeiro deixar você, né, se apresentar aí ao pessoal, ao público, né? Quem é você, de onde? Pode ir falando aí. meu nome é Ana Carolina. Eu sou de Salvador, Bahia, e moro aqui em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, há 13 anos com o meu esposo. Nós viemos para um projeto missionário, trabalhar aqui com missões. E no ano de 2019, eu fui, né, como eu entrei nesse mundo dos transtornos de infantis, fui trabalhar numa escolinha, professora, e lá até então eu não conhecia, né, os transtornos, né, falar sobre isso. E eu via falar em depressão, ansiedade. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá pausando um pouco? Tá, Tá. mas tá dando para ouvir, sim. Tá pausando um pouquinho, mas tá Sim. dando. Então, como missionários, né, nós estávamos trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos. E então, mas eu trabalhava, né, como professora também. Então, eu não conhecia esses termos, né, autismo, TDAH. Então, eu tive contato com esses transtornos em 2019, trabalhando nessa escola. Então, eu me despertou a curiosidade, né, porque até então, quando a gente se mudou para o Rio Grande do Sul, eu fiquei só em casa com as crianças. E aí fiquei curiosa, né? Falei, nossa, eu nunca tinha, porque como professora, eu trabalhava numa creche escola, pela manhã era professora e à tarde eles continuavam, né, como com outra monitora. Então eu recebia bastante reclamação das crianças, né? Elas tinham 3 anos na época. E eu que tinha que preencher as fichas de encaminhamento para o psicólogo, neuropsicopedagogo, neurologista. Mas comigo, pela manhã, as crianças não davam esse trabalho todo. Era normal no comportamento infantil, não era nada surreal. Mas aquilo me chamou a atenção, porque foi muitos relatórios durante o ano que eu tive que preencher, que a direção solicitava, né? Então, eu tinha que fazer os encaminhamentos. E até meu filho, né? Eu tenho 2 meninos, um de 10, um de 5. E eles são bem ativos, conversa. Então, eu achava também que eles tinham alguma coisa. Cheguei a levar eles no neuropediatra para investigar, porque eles eram muito ativos. E eu cheguei a pensar, né? Será que eles não têm algo assim? E Deus foi colocando, né, as oportunidades na minha vida, assim. Essa neuropediatra que nos atendeu, fez testes, tudo com ele, e disse, não, ele é uma criança ativa, normal, como qualquer outra criança.
indicou, né, tudo, alimentação, sono, atividade física, música, né, coisas que a criança precisava gastar energia, né, que aqui no sul, não sei se tem alguém daqui se conhece, o inverno é muito rígido, né, aqui na Serra Gaúcha. Então, a gente passa o inverno muito tempo em casa. Uhum. Então, as crianças, elas acabam ficando muito tempo ociosas e a gente usa pouca tela. Então, tem que gastar energia, né? Ele tinha 5 aninhos na época. Então, Isso. assim eu fui entrando nesse mundo dos transtornos. Isso me chamou a atenção. Aí eu fui estudar, né? Eu falei com meu esposo. Porque durante o tempo que eu trabalhei na escola, eu procurava chamar os pais para conversar, né, sobre a criança. E durante o ano foi feito esse trabalho de mudar a rotina. E no final do ano a gente foi vendo a mudança das crianças. Aí de todos os relatórios que eu fiz, né, foram mais ou menos uns 10, apenas 2 deu que foi autismo. E aí assim, o autismo já é um pouquinho mais complicadinho, né? A gente tem que investigar mais e mais assim para outras áreas médica para a gente ter o acompanhamento da criança. Mas o TDAH me chamou muita atenção porque era qualquer comportamento e as psicólogas já davam o diagnóstico, né? Uhum. Só uma pergunta, se você está mais perto do roteador, que eu acho que tá travando um pouquinho. Não sei se você está longe do Wi-Fi, alguma Não, coisa eu assim. tô perto. Tá travando um pouquinho. Peraí. Então tá beleza. Vamos. Tá travando um pouquinho, mas tá dando para tá dando para Mas se ouvir continuar, eu certinho. posso sair, mas eu É, tô perto. como é que é? Se continuar travando muito, eu posso ir mais para perto. Tá bom, tá bom. Se você quiser ir de uma vez, pode ir, que aí eu vou ir falando aqui com o pessoal. Pessoal, a gente está aqui participando dessa live, né, com o intuito, né, de um assunto que está crescendo a cada dia, né, aumentando muito, né, a todo instante a gente vê falar sobre o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção de hiperatividade. Hoje é uma das coisas que está, né, hoje dominando, infelizmente, as escolas, os diagnósticos, né, dos psiquiatras. E então eu achei, né, quando eu conheci a Ana aqui pelo Instagram, sempre achei os posts dela muito atrativo e interessante, né? Fala muito, se você não conhece, você pode já seguir ela aí, né? Entrar no Instagram dela, que você vai ver, né, a profissional que ela é. Além de tudo, né, uma profissional que é cristã, né? É esposa do pastor, certo? Isso, Pastor Marcos Vinícius. Então, é uma benção. Então, se você está aí, pode ter certeza que vai ser uma live rápida, objetiva, tá? A gente não vai demorar muito, mas a gente quer apresentar um pouquinho sobre isso aí. Eu quero fazer umas perguntas para ela, né? Que eu tenho certeza que muitas pessoas também querem fazer essas perguntas, né? A primeira coisa, né, a gente vai direto ao assunto, o que é, né, o TDAH? Fala para a gente, né, em poucas Sim, palavras. conforme a ciência, né, no caso, né, trata o TDAH, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, aquela criança que tem um déficit de atenção, ele é dividido em 3 partes. Aquela criança que é muito hiperativa, né, a desatenta, e aquela que tem um hiperfoco, né, a criança que ela é muito focada. E a hiperativa, né, que ela não para, né, ela dizem que tem a criança ativa, né, que é a normal, e a hiperativa, vai além, né, no caso da ativa. Então, eles tratam basicamente esses comportamentos de desatenção, falta de foco, hiperatividade, não consegue se concentrar, não consegue memorizar, não consegue obedecer as ordens, as regras. Basicamente, explicando assim, seria isso. Mas sempre além,
né? Se você pensa numa criança normal, que ela já tem todas essas características, mas no caso do transtorno TDAH, ela vai ter um pouco a mais. A criança vai ser mais imperativa, ela vai balançar mais as pernas, os braços, falar muito. Então, ela vai estar sempre acima do nível realmente das outras crianças. Isso, tem vários, né, fatores, né, que a gente pode falar sobre Sim. isso, né? No caso do TDAH, assim, quando eu comecei a estudar, eu quero deixar bem claro assim, a gente vive, né, no caso, falando para cristãos, né, nós entendemos, né, a natureza humana como pecaminosa, né, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Isso. então após ali a queda do homem, tudo de ruim entrou no mundo, as doenças, né, as maldades, tudo a gente pode incluir. E hoje mesmo aqui eu posso estar falando e pode estar surgindo uma nova doença, né? Pode estar surgindo um novo problema que ninguém vai entender, que realmente os médicos não vão entender. Mas tem coisas que realmente a gente precisa analisar do ponto de vista, né, de Deus espiritual. E hoje as crianças elas são vistas como um ser em evolução, né? Pela ciência, né? Tudo é científico. E você tem a Isso. comprovação científica. Então, a ciência, ela tem o valor dela. Eu reconheço que a ciência, a medicina, creio que Deus usa esses meios para nos abençoar. Mas a gente precisa ter a sabedoria até onde isso vai influenciar na nossa fé, na criação dos nossos filhos, na visão das crianças, né? Como elas são. Hoje a gente supervalorizam as crianças, mas ao mesmo tempo não, né? São tratadas como objetos, às vezes os pais querem, muitos querem ter filhos, outros não. Então, hoje a criança ela não é vista como um ser que vai se desenvolver, se tornar um adulto. Às vezes ela é vista como um próprio transtorno, né? Já nasceu criança, já é um transtorno, já se espera que traga algum problema. Infelizmente, a gente está diante, né, de uma geração que tem um pensamento errado, né? E a escritura, ela passa, né, totalmente diferente, né, do que a gente vê hoje. Muitas vezes a gente vê pais e mães recorrendo, né, a algumas coisas, né, para tentar aliviar de imediato alguns problemas que surgem, né, nos filhos, né, surge na criança, porque isso é normal, como você disse, os seres humanos, né, eles já têm na sua raiz, né, consequências do pecado. Então, sempre vai acontecer e ter coisas que vai sair, né, vamos dizer assim, da naturalidade. Então, precisamos estar firmados na palavra. Um pouquinho que eu li do seu livro, né, do seu e-book ali, a gente vê falando muito sobre isso, focado nisso, que muitas vezes, em vez de recorrermos a algumas coisas, né, e se a gente for olhar para a palavra, termos paciências, né, termos perseverança, ensinarmos a palavra do Senhor, né, termos foco, e tudo isso aí, né, hoje flui, né, para os pais. Sim, e certas coisas. E eu quero Sim, pode perguntar. falar. Certas coisas, o mundo vai evoluindo, né? E a gente acredita que tudo vai evoluir assim rápido, né? A gente muito rápido, a gente se veste rápido, a roupa, tudo é automático. Mas certas coisas a gente precisa passar pelo processo. E a educação dos filhos é uma coisa assim, que ela não tem como você ter atalhos. Tem que passar por ela. Tem que passar pela fase dos 2 aninhos, que vai lhe dar trabalho. A fase do bebê que vai chorar, que vai ter cólica. Então, às vezes a gente quer pular as etapas porque a gente está nessa vida corrida. Então, as crianças elas têm que acompanhar essa vida. Mas certas coisas não. Deus não vai fazer mudar. A gente vai ter que passar pelo processo. E a educação, ela educa tanto a criança como os pais. A gente muda junto com eles, a gente cresce junto com eles. Tanto que quando eu comecei a escrever o e-book,
eu também, que eu estava vivendo lá na escola, essa experiência, eu passei por uma experiência muito profunda, assim, de tristeza, né? Por viver aquela situação. E foi primeiramente para tratar a mim, né? Eu busquei tal, o curso de autoconfrontação, buscar na palavra de Deus a direção dele para minha vida, para que eu pudesse também cuidar dos meus filhos, né? Que a gente precisa estar bem, a gente precisa buscar a orientação de Deus, sabedoria, porque a gente enfrenta um mundo que vai ser de encontro com esses pensamentos. Verdade. Eu vou começar por algumas perguntas aqui que eu acredito que vai esclarecer muito, né, algumas coisas. A outra pergunta, né, que a gente já está, né, que eu até ouvi há pouco tempo num podcast aqui do Inteligência, LTDA, o Guido Palomba, um psiquiatra, né, eu acredito que você conhece ele, né, é muito conhecido esse psiquiatra. E ele fala a respeito disso, né? Que hoje, muitas vezes, a criança é enviada à escola, né, com o intuito de quê? Os pais enviam com o intuito dela aprender, né? Dela se desenvolver intelectualmente e por aí vai. Só que, muitas vezes, devido a alguns comportamentos da criança que os próprios professores não sabem lidar com ele, né? Lidar com a criança, acaba pedindo aos pais para enviar um psicólogo, um psiquiatra, né? E o que acontece? Muitas vezes, os diagnósticos, né? Sobre né, diagnósticos errados, né? A respeito da criança, trazendo muitas vezes consequências que a criança não tem algum problema, mas o diagnóstico errado, né? Surge sobre a criança e traz consequências, né, severas. Quero perguntar a você, assim, a respeito, pergunta minha mesmo, né? Você acha que hoje esse aumento, né, da taxa, né, que a gente vê sobre esse diagnóstico são erros de psiquiatras, né, que hoje não sabe analisar, não sabe ouvir, né, analisar a criança. Sim, eu acredito. Na época da escola, eu conversei com uma psicóloga. Ela me ligou, que ela queria saber da criança como era o comportamento dela na escola. E aí ela me disse assim, Prof. Ana, ela não, o menino, né, era um menininho, ele não tem nada. O problema é que em casa a mãe é mais rígida e o pai mais tranquilo. Então a mãe dava uma ordem, o pai tirava. Então o menino chegava na escola, ele queria também que todos agissem igual, fizesse a vontade dele. Com 3 anos, né? Então a psicóloga conseguiu identificar isso, me avisou, e foi feito um trabalho com os pais, que eles precisavam agir em acordo, nenhum precisava tirar a autoridade do outro. Então são coisas simples, que às vezes, se o psicólogo, o psiquiatra identificar, pode se resolver rapidamente. Mas aí não, eles pegam, né? No caso hoje tem os testes padronizados, né? Do TDAH, do autismo, mais do TOD. E aí eles fazem esse teste, né? Tanto que na semana passada eu levei meus filhos no pediatra e conversei com ele, né? O que é que ele achava sobre esse diagnóstico demais das crianças. E ele me mostrou lá na mesa dele uma pilha de papéis, de questionário que ele precisava preencher para mandar para as escolas, que as escolas precisavam dos laudos. Então, ele ali, com a demanda, com tanta criança, ele preenche aquele teste, o resultado que dá, ele manda para a escola e pronto, né? A demanda aumentou muito, porque a escola, ela hoje está sobrecarregada, sim, com muitas crianças, porque assim, as crianças vêm de casa com uma educação, né? Chega na escola, às vezes é filho único, não está acostumado a conviver com tantas crianças, não tem essa empatia, às vezes, que trazer de casa. Às vezes, e as professoras não sabem realmente lidar com alguns comportamentos. Então, encaminha para o psiquiatra ou psicólogo e eles fazem o teste. Então, para eles vai ser vantagem. Faz o teste, dá o resultado.
são pouquíssimos, assim, que a gente vai encontrar que vai realmente dar um conselho e dizer, não, vamos, né? Que nem eu falei, não, acho que Deus colocou as pessoas certas, assim, para mim trazer essa clareza, né? Que pode ter a solução, né? No nosso caso mesmo, a neuropediatra do meu filho, ela fez o teste, mas ela não é nada, não é nada de transtorno, pode ficar tranquila. Ela não trabalha nessa linha de dar tantos diagnósticos, ela é muito tranquila. Então eu creio que faltam sim profissionais com um olhar mais sensível, assim. Eu sei que a diferença, né, entre o autismo e o TDAH, mas também o autismo, né, vem na mesma linha, né, crescente, que muitas vezes, né, tanto os psiquiatras, psicólogos, eles dão esses diagnósticos que muitas vezes a criança vai levar essa consequência o resto da vida, né, então talvez ela não... Isso, isso. O perigo do diagnóstico é que a criança ela recebe um rótulo, né? Então, se ela recebe o rótulo do TDAH, do autismo, ela vai absorver de que ela não é normal. Se ela não é normal, ela não vai ter atitudes normais. Ela entende, né, a criança. Então, ela usa isso também como um meio de atrair a atenção dos adultos, né, de se fazer, né, de coitadinha, porque a criança a gente pensa assim, ah, não, ela não vai pensar assim, mas leva esse rótulo para o resto da vida. Ela vai ter um atendimento diferenciado na escola, né, com os professores, pode ocorrer até de ter atividades diferentes dos da turma, então já começa aquela exclusão, que muitas vezes as crianças não têm, né, principalmente do autismo, assim, eu defendo que o autismo ele precisa ter um diagnóstico bastante amplo, uma equipe assim para analisar, porque eu creio que possa ter algo neurológico, genético, alguma coisa, mas é muito diagnóstico, muito mesmo. E as crianças, elas absorvem esse rótulo pro resto da vida. É muito sério isso, né? Se a gente for colocar assim na balança, essa período da infância, quando a gente coloca esse diagnóstico, igual você está falando, todos vão olhar diferente, né, para a criança, na escola, tanto os coleguinhas, tanto, né, os pais, e automaticamente essa criança, em vez de desenvolver, né, em vez dela ter vamos dizer assim, um incentivo a mais para desenvolver em várias áreas, que talvez ela tinha dificuldade, acaba que ela vai atrofiando mais. Né? Isso, a gente acaba entrando numa bolha, como que a criança ela tem que entrar numa forminha de gelo. A gente enche a forma de gelo, as forminhas vão sair todos do mesmo tamanho, né? E a gente acredita hoje no mundo que as crianças são forminhas de gelo, que a gente vai encher e todas vão ser iguais. E não é assim, né? Cada uma vai ter o seu desenvolvimento, pontos fortes, pontos fracos. Mas hoje as pessoas não têm mais essa paciência desse olhar da criança. Então, se com 2 aninhos ela não fala, né? As mães, principalmente as mães, né? A gente fica com aquele medo. Nossa, ele não tá andando ainda, não tá falando. Da minha colega já sabe andar, falar, correr. A gente fica naquela comparação de querer que os nossos filhos sejam iguais aos dos outros, né? E às vezes não vai ser, ele vai ter o tempo de aprender. Lógico, a gente sempre respeitando, né, o limite, né? Se a criança chega a uma certa idade, ela realmente não fala, não se desenvolve, a gente vai procurar uma ajuda. Mas é tudo muito rápido. Os pais hoje, né, 1 aninho, 2 aninhos, a criança não falou, já ficam desesperados e vem o diagnóstico e ali eles absorvem, porque às vezes, depois do diagnóstico, já dá uma medicação, aí às vezes não tinha nada no cérebro dessa criança. Essa medicação ela já altera, que ela vai mexer com o sistema nervoso da criança, e aí ela vai ter que ficar o resto da vida, assim, convivendo, né, com essa dificuldade. Já a gente vai entrar sobre essa questão da medicação, né? Ler um comentário aqui importante da Elisete. Ela fala assim: o rótulo prende a sua mente e impossibilita
a evolução. Então, é bem... acaba impossibilitando a evolução da Sim, eu criança. conheci um pastor que ele fazia um aconselhamento bíblico com um adolescente de 12 anos. E ele contou que perguntou para o rapaz, né, o que você tem? Aí ele disse assim, eu tenho TOD, eu tenho TDAH, eu sou imperativo. Aí perguntou para o menino, mas por que você é isso, né? Por que você acha que você é assim? Não, porque as pessoas dizem. A minha mãe me levou no médico, ele disse que eu tenho isso. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, não, você é normal. E disse que a partir daquele momento, quando falou que ele era normal, o menino tomou tipo um susto, né? Entrou numa fase de aconselhamento. Então isso é muito sério. Deve haver, assim, eu defendo bastante que os pais procurem pessoas pediatras confiáveis, que façam exames na criança, que às vezes uma falta de uma vitamina. Uma criança anêmica, ela não vai prestar atenção na aula como uma criança normal. Prestar atenção a esses detalhes. Mas que quando é somente o comportamento, aí sim os pais precisam entrar em ação. A gente vai continuar aqui, né, né, qual é a sua opinião sobre a medicação, né? Essa medicação que muitas vezes eles aplicam nas crianças. Sim. Quando eu comecei a estudar sobre a medicação, né, eu conheci um senhor que ele trabalha no centro de recuperação para drogados. E ele dizia assim que a nova geração, né, de crianças e adolescentes drogados, que estava dando entradas na clínica, não era com drogas comuns que a gente conhece, né, cocaína, maconha. Eram com remédios, com medicações, e que começava na infância. E aquilo me chamou a atenção, porque ele disse assim, não, eles são drogados, mas eles agora têm que fazer o desintoxicar da medicação. E aí ele falou dessas medicações. Então, assim, a medicação, ela existe, né, para um fim, né, eu não vou dizer assim, a criança que está medicada hoje, que o pai pare de dar, né, que seria imprudência minha. Então, a medicação, se ela existe, é com um propósito. Mas, assim, eu creio que deva ser o último recurso, no caso assim, né, que realmente tenha uma sabedoria de administrar essa medicação, principalmente com as crianças. E assim, não é garantia, né, as pessoas agora falando do estudo científico, né, não é garantia nenhuma que, no caso, uma Ritalina, uma medicação, ela vá tratar, né. Um outro exemplo de um rapaz que a gente conheceu, ele tem 21 anos, ele desde os 10 ele toma Ritalina e não funcionou, então agora ele toma outro mais forte. Então a pessoa ela vai ficar dependente daquilo. Então os pais têm que ter essa consciência, né, da medicação, das reações que ela vai ter. São reações bastante graves, assim. Então, eu não sou contra a medicação totalmente, mas que tenha muita sabedoria, porque tem muita criança tomando medicação sem necessidade, só porque ela realmente não para quieta, né? Poderia ter sido um trabalho mais pedagógico, mais educativo mesmo. Na verdade, eu conheço, assim, a gente vê, né, tanto na igreja, né, tanto, né, no nosso dia a dia, vários pais que optou, né, por usar medicamentos mesmo. Vamos dizer assim que hoje as pessoas querem, vamos dizer igual você falou no início, um resultado rápido, né? Ela quer um resultado imediato. Elas, muitas vezes, por causa de impaciências, às vezes, né? Pode surgir por causa de uma impaciência e querer, né, imediato, mais rápido, né, que traz consequências muito grandes no resto da vida de uma... Sim, porque no caso do TDAH, né, no caso do TDAH, eles falam
aqui, né, o córtex pré-frontal, que seria essa região do cérebro. Então, a criança ela teria dificuldade nas funções executivas. Só que o remédio, ele não vai agir apenas na região, né, que a criança está tendo dificuldade, como eles dizem. A medicação vai agir em todo o cérebro. Então, ela pode atuar, no caso, desregularizando, atingindo áreas do cérebro que não precisava mexer, né, hormônios, neurotransmissores que não precisavam daquela medicação e pode sim trazer uma alteração. Algumas crianças perdem o apetite, outras engordam, outras ficam mais nervosas, mais estressadas. Então, eu acho que seria o último recurso, né? Ter um acompanhamento pedagógico, sono, alimentação, rotina, né? Uma criança que não dorme. Hoje as crianças elas passam muito tempo nas telas. Então, aquele trabalho rápido, o medicamento ele vai dar, né? Mas a longo prazo a conta é muito alta. E isso que você falou agora, a questão, né, do sono, né, que muitas vezes não vem, também já é um outro assunto, né, ligado a esse que, devido o filho passar a maior parte do dia nas telas ou à noite, né, acaba que isso já vamos dizer, cientificamente é comprovado que tira o sono mesmo da criança, né? Deixa a criança mais agitada, e usa o medicamento para fazer a criança dormir. Então, isso é muito grave e muito triste também, porque, como você postou há pouco tempo, a respeito disso, que hoje nós, né, seres humanos, não estamos evoluindo, né? Em vez de nós evoluirmos, passarmos pelos problemas, né? A cada dia, né, adquirir mais sabedoria diante dos problemas, né? Todos nós, porque é um processo a vida, né? Não é questão evolutiva, mas é uma questão que todo dia a gente aprende mais. Mas queremos pular algumas etapas que não podem ser puladas, né? E não pode. Sim, a gente vive pelo processo, né? E Deus não vai agir igual com todo mundo, né? Ele vai ter. Eu tenho 2 filhos e eles têm personalidades totalmente diferentes. Totalmente. Um depende muito de mim, o outro, se eu deixar, ele não vai precisar de mim para nada. Então, assim, eu posso dizer, poxa, para o outro, né? Poxa, mas você vai depender sempre de mim, então eu tenho que ter esse olhar que quantos filhos o Senhor me der, cada um vai ser diferente do outro. Então, a personalidade das crianças, isso aí é muito, os pais têm que estar muito atentos. E às vezes a gente coloca as nossas expectativas neles. A gente quer que eles ajam como a gente, pensem como a gente, os tempos mudaram realmente, né? As crianças hoje elas estão expostas às informações bem mais rápido do que era na nossa época. Então é muita sabedoria, né? Não tem como a gente pular as etapas. Tem que pedir sabedoria a Deus, orar, ler a Bíblia com as crianças, trazer esse entendimento para eles da palavra de Deus, porque hoje em dia eles vivem numa era que não se fala de Deus. Então vai ser fácil se eu não falar também de Deus para eles viverem uma vida distante, né, dos propósitos de Deus. Então eu procuro estar sempre lembrando para eles que nós somos, né, corpo, alma e espírito, nós estamos aqui para servir ao Senhor, né, porque é diferente, a gente precisa ter esse olhar diferente para a criança do que o mundo tem. Doença é uma coisa, mas tratar a criança como essa questão evolutiva, né, como hoje é tratada, disciplina positiva, não, a Bíblia, que nem eu coloquei lá no e-book, né? A Bíblia ela serve para algumas coisas, para outras ela não é fraquinha, não vai servir tanto. Então a gente tem que ter essa convicção de que ela é suficiente, sim, para nos dar a direção. E mesmo que seja um problema de doença, né? Que ela também vai me dar auxílio e sabedoria para passar por essa situação, por esse momento. Um pouquinho que eu li o seu livro, não deu para me ler tudo, mas né, fala bastante sobre isso. É muita Bíblia mesmo.
a respeito, desde a, né, fala aqui alguns tópicos que eu achei interessante, né, que existe alguns vícios, né, existe uma dificuldade muitas vezes de manter o foco, mas tudo isso aí está ligado, Deus sabe, né, de nossas dificuldades. Ele sabe disso, das nossas limitações, mas ele também nos deu, né, a capacidade de buscar nele a cada dia mais, né, sabedoria para a gente vencer esses momentos difíceis. Eu quero deixar uma outra pergunta aqui, né, sobre como fazer com, né, criança, talvez é uma das perguntas que mais fazem para você, como fazer a criança ficar quieta, né, diante das atividades, né, que ela é agitada, né, e como podemos usar, né, de maneira sensata, né, para ficar tranquila fazendo as atividades. Sim. Primeiro, né, o ambiente, né, que ela, no caso, tudo começa com o sono. Se a criança teve uma boa noite de sono, ela vai acordar bem, ela vai se alimentar bem, então ela já vai estar meio caminho disposta para aprender, digamos assim. Depois, o ambiente, né? Tem um ambiente organizado para que ela aprenda, né? Ela chega na escola, ou ela acorda 6 horas, 6, 7 horas tem que estar na escola. Então, meia hora somente para ela fazer tudo rápido, tudo correndo. Ela vai chegar na escola, ela vai refletir, né? Essa correria. Então, a gente precisa pensar no todo da criança, a hora que ela vai dormir, a hora que ela acorda, como acorda, a alimentação. Café da manhã é muito importante para as crianças, principalmente as pequenininhas, né? Chega na escola, eu digo para as que vão para a escola, né? As que ficam em casa no homeschool, no caso, a mãe não tem o que fazer. Eles saem do lugar, a gente volta de novo. Aí sai de novo, a gente chama de novo para ficar do lado para fazer a tarefa. Então, às vezes para e fica olhando para, né? É uma questão, assim, realmente do pai, a mãe, ter paciência, tá chamando a atenção da criança para aquele momento e tirar todas as distrações, né? A criança ela não pode estar no ambiente estudando e a TV ligada, o celular do lado, né? Que naturalmente ela vai se distrair. Né? Normalmente, naturalmente. Hoje mesmo eu comecei com os meninos e o pequenininho às vezes saía da mesa, né? Queria fazer uma coisa, pegar, desenhar. Então, trazer de novo, trazendo sempre. É um trabalhinho diário, mas depois eles vão se acostumar, eles vão aprender. Agora, aqueles que vão para a escola, ter esse cuidado com a rotina, né? Com a alimentação, até o lanche que manda para a escola, né, que influencia muito nisso, tudo faz a criança ficar agitada. Então, ter esse cuidado é todo um conjunto para ela, e para ela parar quieta, conversar, né? Que às vezes a gente fala só ficar quieta, né? Mas para quieta, menina. Fica quieto, mas a criança, ela quer entender porque ela quer ficar quieta. A gente, às vezes, não tem paciência de explicar. Não, agora é hora de estudar. Daqui a pouco vai ser a hora de você brincar. Eu gosto muito, eu amo rotina, porque eu gosto de mostrar sempre para os meninos, ó, se você faz isso agora, amanhã, daqui a pouco, a meia hora, você vai fazer outra coisa. Então, vamos pelas etapas. Tem dia que dá certo, tem dia que não, tem dia que eles ficam mais quietos, tem dia que não. Então, é um trabalho mesmo, assim, de dedicação, que a gente precisa ter. E muito limite, muita disciplina. Eles pedem isso da gente, né? E às vezes a gente tá tão atarefado com tantas coisas. Por exemplo, a criança tá assistindo um desenho. Ela tá a manhã toda assistindo um desenho. De repente você desliga a televisão e quer que ela sente na mesa para ler um livro ou fazer a atividade da escola. Ela vai demorar um pouco até ela se concentrar para pegar o ritmo de fazer aquela atividade. Não vai ser imediato. São etapas que precisam ser, né, percorridas. Como você disse, que não é todo dia que vai ser igual, né? É assim a vida da gente também. As nossas vidas
caminhada cristã, todo dia nós coisas diferentes, né? Isso aí a gente precisa estar no coração da gente. E hoje a gente está diante desse obstáculo que é a ciência, né? Mas a gente está caminhando para o final. Né, a todas as pessoas que estão assistindo ou que vai assistir, eu vou deixar salvo, né, sobre o seu. Eu quero que você fale um pouquinho, né, do conteúdo, né, do seu e-book para o pessoal. Eu acredito que está na promoção, pelo que eu vi, né, e apresentar para eles. Olha, podem ter certeza, vale muito a pena. Não estou ganhando nada com isso, é porque eu chamei ela para fazer essa live. Eu achei muito importante o conteúdo dela. Bastante, pode ter certeza. Vale muito a pena. Eu, por exemplo, estou estudando, né, esse livro, estou estudando um pouquinho, porque eu quero passar para frente, né? Eu quero passar esse conhecimento. E vem acompanhado. Então, fala um pouquinho aí. Sim. Quando eu comecei a escrever, né, justamente assim, eu não queria dizer para os pais assim, não queria focar na questão o que é pecado, o que não é pecado. Que às vezes as pessoas me perguntam, TDAH é pecado? Autismo é pecado? Então a gente fica muito focado nessa questão, né? Então eu queria trazer um conhecimento para os pais que dá solução, se houver, né, o diagnóstico do TDAH, se a criança apresenta uma inquietude, uma hiperatividade, tem solução, né? Tem remédio. Né? A gente fica, às vezes, perdido achando que as coisas, que os problemas não vai ter solução, até porque a gente é muito exposto a uma vida muito perfeita, né? Aqui das redes sociais. Só que na vida real não é assim. Então, eu quis escrever, e assim, são 18, né? São 18 características do TDAH. Então, cada característica eu fui colocando ali um pouco do autoconfrontação, né? De como o pai pode usar a Bíblia, chamar a atenção do filho ali, né, através da palavra de Deus, ter a compreensão. O pai não pode ter aquela visão de que a criança ele vai mandar e vai obedecer, né? No caso assim, aquela coisa muito tem que ouvir a criança, né, saber que tem as etapas do desenvolvimento, conhecer essas etapas. Então, o educar no caminho, que eu gosto muito desse termo, a gente educa no caminho, a gente educa quando acorda, quando está na mesa tomando café, quando está no carro indo para a igreja, está na rua, está no mercado. Então, aproveitar todos os momentos para construir a educação da criança. Né? Falo do sono, da ansiedade, do medo. Né? Comum hoje, a ansiedade ela faz parte, né, no caso, da nossa vida no geral. E nós somos seres ansiosos, né? Todo mundo. Uns vão ser pouco, outros muito. Então, a Bíblia nos dá condições da gente administrar, sim, essa ansiedade. Que a gente não viva, que a ansiedade não nos domine. Apesar dela querer aparecer isso. E acontece com as crianças, né? Mudar de escola, tá passando por algum problema na sala com algum coleguinha. Então, não é que a criança se sentiu ansiosa por qualquer coisa. Menino, você tá pecando. Tá? Então, tem que ter toda uma preparação, um entendimento para a gente chegar nessa criança e dizer, olha, vamos fazer o que agrada a Deus, sempre apontando, né? O que Deus diz sobre isso? Você consegue. Então, nós pais somos os treinadores, né? Dos nossos filhos. Nós estamos treinando eles. E qual vai ser as nossas armas para treinar os nossos filhos? Vai ser os padrões do mundo ou os padrões de Deus? Então, tem essa questão, né, do medo, da ansiedade, trabalhar na criança, a alimentação, o sono. E no final, eu acho que é a parte que eu mais gosto, que é os anexos. Que tem um que é bem interessante, que é despojar e revestir. Que todos nós temos algo a despojar. Né? A Bíblia lá em Efésios 4 fala, né? Despojar do velho homem e se revestir do novo. Então, esse versículo, para mim, é o que é o centro do e-book, né? Porque é possível, né? Se Deus colocou na Bíblia, né, esse versículo,
Então, peraí, mamãe. Então, nós podemos, né, despojar e revestir de algo novo. Então, ensinar isso à criança, que se hoje ela sentiu raiva, o que ela pode substituir? A própria psicologia faz isso, né? Eu assisto bastante aulas de psicólogos, psiquiatras, eu gosto de assistir. E às vezes eu fico assim, nossa, mas a palavra de Deus, ela é tão viva, e às vezes a gente não quer praticar, né? Aquilo que está escrito ali. Vai demandar um pouco mais de trabalho, porque a gente às vezes vai renunciar, né? Um coleguinha, dizer para a criança, um coleguinha me bateu. Ai, mas você pode perdoar? É difícil no mundo de hoje a gente, então, ensinar a criança sobre o perdão, ela controlar a raiva. Então, basicamente foi isso que eu quis transmitir, né? Para os pais, né? Que é possível essa mudança, sim, que não é cada pessoa vai viver, né? E assim a gente muda e amanhã a gente pode estar vivendo no mesmo problema. E Deus vai dar graça para a gente passar assim por cada etapa que a gente for vivendo. Acho que esse é o segredo, a gente confiar. E sim, se houver questão de doença, né, exames, que sim, que procure ajuda médica para estar auxiliando. É, eu quero falar de algo que há comentário aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem um comentário aqui da Contemplando a Maternidade. Né? Fala assim, o pecado da desobediência é desde o Éden até na gente. Ainda mais para uma criança. É claro, né? A gente, todos, né, temos na natureza, né, pecaminosa. Então, é tudo por meio da graça de Cristo. Né? Desde nós, hoje, né, como você fala muito da ansiedade, eu, por testemunho próprio, né, quando, na minha infância, adolescência, eu vivi muito ansioso mesmo, mas eu fui só achar, né, socorro na palavra de Deus, só na oração, na dedicação, e tudo isso foi tirando, né, a ansiedade, a preocupação, tudo tipo de sentimento depressivo. Então, o seu livro está de parabéns, né? Quero parabenizar os seus conteúdos, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, acompanhe ela, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você, né? Para a sua vida. Se você ainda não adquiriu o livro dela, pode adquirir sem, né, dúvida, que vai ajudar. Eu acho que são 48 páginas isso, né? Muito bom mesmo. Então, objetivas, e eu acredito que vai ajudar bastante pessoas. Não vai dar para a gente continuar com a live, que a gente entendeu bastante aqui. Quero mandar um abraço aí para todos ela que está aí nos acompanhando, né? Todos que estão aí junto com a gente. Quem sabe mais breve a gente faz uma outra live mais detalhada, né? Mais, né, tranquila. E essa é a primeira, quem sabe. Quero Tá bom. agradecer a você, né, de todos, né? Que Deus abençoe a sua vida, a vida do seu esposo, da sua família aí, né? E continua sendo essa bênção aí na vida das pessoas. Amém. Tá? Muito obrigada, Pastor Lucas. Deus abençoe a sua família. Muito obrigada pelo convite. E qualquer coisa, estamos à disposição. Quem tiver dúvidas também, quiser me mandar alguma mensagem. Qualquer coisa é só mensagem para ela aí, que ela está ativa para responder. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.